né, com os trabalhos agora da Bárbara Wagner, do Benjamin de Burca, que a gente teve a oportunidade de estudar no encontro passado, e de alguma forma, não, né, de forma planejada, né, tem tudo a ver com essa discussão que o Huberman faz com relação ao minimalismo, só que numa outra chave, numa chave complementar, porque a grande questão é a questão como a gente viu, de admitir ou não admitir uma certa teatralidade, e qual o estatuto dessa teatralidade? Oi, Mariana. Qual o estatuto dessa teatralidade? Nós vimos que esse debate é um debate que ele faz ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui o nome dele. Inclusive, eu quero que vocês leiam o texto dele. O Michael Fried, né, o Arte e Objetividade. Esse Arte e Objetividade, vocês encontram ele na internet. É um livro grande, né, mas eu não quero que vocês leiam o livro, eu quero que vocês leiam só o artigo, tá? Ele está na revista da FRJ, deixa eu ver. Revista do FRJ. Qual é o nome da revista? É uma memória Arte e Ensaios. Deixa eu ver se eu encontro facinho. Read. Claro que eu não achei facinho, né? Não consigo nem procurar direito, não. Deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui para vocês me ajudam a procurar. Arte e Objetividade. Michael Fried. Eu queria que vocês lessem um complemento a esse texto do Huberman que a gente está lendo. Porque ele faz um debate longo com o de Huberman, né? Quer dizer, o de Huberman faz um debate longo com ele. O tempo inteiro. E eu acho que vocês vão ganhar fazendo essa leitura. A gente um pouco também apesar, né, se os argumentos do Huberman são completamente... A Zélia já achou alguma coisa aqui. Esse aí, Zélia. Ah, beleza, então. Podem ler, tá? A gente poder comparar os argumentos do Huberman com os argumentos do Fried, ver se ele está sendo completamente fiel ou não. Se vier uma deformação, né? Mas é um debate muito interessante. E essa conversa se relaciona muito com uma certa maneira de ler esse trabalho que nós estamos lendo, principalmente agora a Bárbara Wagner, porque eu acho que o vídeo traz uma dimensão de teatralidade ainda maior, né? E é o caso de a gente pensar um pouco nela. A gente já viu, a gente já fez esse debate, né? Que a teatralidade não é... É difícil aceitar esse argumento de Huberman de que o Fried caracterizaria a teatralidade como sendo completamente negativa. Então é difícil aceitar, né? Não que o Fried tenha dito isso, a gente vai ler, mas é difícil aceitar a teatralidade como negativa, né? Mas, ao mesmo tempo, não parece ser muito verdadeiro o argumento de Huberman
de que a teatralidade não serve para nada, né? De que essa crítica da teatralidade não serve para nada, né? Parece que essa crítica da teatralidade tem alguma coisa para oferecer e que talvez ela possa ser também invocada, chamada, para falar sobre contemporâneo. No caso no caso da Rosana Paulina, acho que muito menos, que o trabalho dela tem um intimismo bastante declarado, então acho que em qualquer concepção de teatralidade, para mim o nível de teatralidade ele é, digamos assim, elegante, né? Talvez no caso do Maxwell e da Bárbara, isso apareça e possa ser o caso de a gente discutir. Mas uma primeira intuição que nós tivemos, e que eu acho que é o caso de voltar a ela, é que se a teatralidade ela não for realizada até o final, ou seja, se o trabalho de arte, né, se a obra de arte não realiza a teatralidade de maneira completa, ele vai ser um trabalho ruim. Ele vai ser um trabalho, digamos assim, não consciente das suas capacidades, das suas potências. Então, não me parece de uma forma que a gente possa estabelecer uma dualidade entre teatralidade e artes visuais, né? Na verdade, me parece que as artes visuais elas começam, né, enquanto obras que disputam o espaço público, né, e que ocupam o espaço público, a partir do momento em que elas são capazes de vivenciar a teatralidade como um todo. E vivenciar a teatralidade como um todo significa ter uma gramática teatral completa, né? Ou seja, que vai desde dos mínimos gestos ligados à vida comum, à vida não encenada, né? A vida não performada, até o grotesco, até o dionisíaco, né? Até o festivo, né? Que é o monumental. A monumentalidade do gesto, a monumentalidade do acontecimento. Então, parece que a arte visual ela começa na sua pretensão a obra de arte contemporânea, ela começa na sua pretensão de ocupação de espaço na vida comum, a partir do momento em que ela é capaz de dominar essa gramática inteira. Ou seja, parece que todos os artistas significativos, eles mobilizam esse espectro de feitura, né? Eles são capazes de ir ao carnavalesco ou de se reduzir ao, ao mínimo, né? Mas então a obra de arte contemporânea, me parece que ela começaria a partir do momento em que já se fez uma volta dentro do teatral e se retorna ao teatral, percebe? De tal maneira que o teatral possa ser revivido em outras bases. Então, me parece que a crítica do Michael Fried, e vocês vão ver isso e vão ver se eu estou certo, não me parece ser, e nesse sentido me distancio um pouco do E.D. Huberman, não me parece ser uma crítica que possa ser lida como se o mero teatral significasse, a mera presença teatral significasse falta de qualidade na arte contemporânea, ou falta de valor no objeto de arte, né? Isso valendo para os objetos minimalistas e valendo para a arte contemporânea como um todo. Não me parece ser esse a crítica do Fried, né? De que a mera teatralidade é problemática, né? Me parece que
de que a teatralidade ela é problemática para o Michael Fried a partir do momento em que o teatral não é um retorno sobre o teatral, mas é um teatral, como eu posso dizer, incipiente. Ou seja, um teatral que é acidentalmente teatral ou é oportunisticamente teatral e não realiza, digamos assim, a passagem pela linguagem teatral como um todo. Né? E é nesse âmbito que a crítica parece significativa, né? De que alguns trabalhos, ao invés de vivenciarem a linguagem teatral como um todo, a ponto de se valerem dela na escala que acharem que é o caso, alguns trabalhos são pontualmente teatrais. E nesse pontualmente teatral, o que há é uma. Aí eu falando, né? Uma certa falsificação da experiência, uma certa manipulação da experiência, um certo uso oportunista dos sentimentos. Né? De alguma maneira, é o que o Michael Fried acusa os minimalistas. Eu não acho que essa crítica do Michael Fried aos minimalistas seja verdadeira. Eu não acho que os minimalistas sejam meramente teatrais. Meramente teatrais, não, oportunisticamente teatrais. Não me parece que seja esse o caso. Mas ele não está, ele não está acusando. O problema dele não é que a mera teatralidade seja problemática. Né? É a teatralidade que não é capaz de dar conta de toda a experiência teatral a ponto de revisitar os gestos e ser capaz de utilizar o mínimo dos gestos como, como alguma coisa que gera um impacto gigantesco. Né? Nada. Tudo bem, Gabriela? Então, essa parece ser a questão. Então, é como se o Michael Fried estivesse dizendo para os minimalistas, não que eles são teatrais demais, mas que eles são teatrais de menos. Percebe? Porque se eles fossem suficientemente teatrais, eu não acho que ele esteja certo, mas se eles fossem suficientemente teatrais, nós não teríamos a sensação de pantomima que nós, em alguns momentos, podemos ter, ou a sensação manipuladora que, em alguns momentos, nós podemos ter nos objetos que eles fazem. Né? Agora, por que o Michael Fried pensa isso? E a gente vai pensar, a gente vai discutir isso mais para frente, tá? Depois que vocês lerem esse texto que a Zélia encontrou e colocou no nosso chat, e que eu vou colocar de novo, porque não deve aparecer para a Gabriela, que chegou depois. Vou dar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. No que concerne os trabalhos que nós vimos até agora, eu acho que todos, digamos assim, passam nesse critério colocado pelo Fried. Porque eu acho que nenhum deles tem uma mera presença teatral. Né? Acho que em todos eles, o teatral aparece depois de um revolvimento completo. Né? E como é que eu sei disso? Por que eu acho isso? Né? Porque em todos eles, o gesto vem mediado por um conceito. Não sei se vocês percebem isso. E por o gesto ser mediado por um conceito, o gesto não pode ser meramente, não pode ser tão somente, não pode ser, como eu posso dizer, insuficientemente teatral. Percebe? É preciso que a teatralidade seja vivida como um todo. O que é o teatral? Né? O que é a representação? Essa dinâmica de triangular uma experiência, né? De fazer com que alguém viva alguma coisa no lugar de alguém. Né?
de que o ator viva, de que o ator viva o autor, de que a mente viva o objeto, de que o deputado viva o povo, né? O teatral é sempre isso, né? Quando a coisa se dá numa linguagem teatral estrita, e não na revisitação da linguagem teatral, quando a coisa se dá numa linguagem teatral estrita, o que nós lidamos é só com isso, percebe? A gente vai no teatro, e o teatro ele é teatral num sentido, numa dinâmica estrita. O teatro tradicional, quando a gente vai ver, sei lá, uma coisa que todo mundo passa, que é levar criança para assistir umas pecinhas horríveis, né? Que no fim das contas são o ganha-pão de 90% dos artistas, porque, né, as pessoas vão pouco ao teatro, quando vão para levar criança. Aí vão ver Chapeuzinho Vermelho. Quando a gente assiste Chapeuzinho Vermelho no teatro, o que está em questão ali? Uma pessoa que não é um lobo vivenciando o lobo, uma pessoa que não é a Chapeuzinho vivenciando a Chapeuzinho, né? E pessoas que não são porquinhos vivenciando porquinhos. A partir de um autor que não é não é um autor original, é um autor que adapta um conto popular para o palco, né? Então, nós estamos lidando com uma certa ausência presentificada pela encenação. Concordam comigo? É a mesma coisa no teatro de marionete, né? Eu estava assistindo ontem de noite uma montagem que achei no YouTube, tcheca do Fausto. E aí, não existe um Fausto, né? Mas existe um boneco que representa o Fausto, que é um personagem na cabeça do Goethe, que o Goethe tira da cultura popular também e transforma num personagem. Então, na dinâmica teatral estrita, é essa representação que nós estamos lidando. A arte visual, quando mobiliza uma dinâmica teatral estrita, ela é pobre. Porque, ou se ela não é pobre, no sentido digamos assim, atemporal, ela é pobre no que diz respeito ao contemporâneo. Porque ela está meramente representando alguma coisa. Percebe? Ela está simplesmente, quando eu olho para uma maçã numa pintura e digo, nossa, olha como isso não é uma maçã. Ou mesmo se me enganasse, nossa, isso parece uma maçã, isso parece como se fosse uma maçã. Quando é assim, percebe? E não existe nenhuma questão formal, nenhuma questão técnica, nenhuma questão da habilidade do artista, nada disso. Eu estou diante de um quadro muito ruim, né? Por quê? Porque tudo que esse quadro foi capaz de fazer foi representar. E representar é o mínimo que ele tem que ser capaz de fazer, né? Para ser um quadro. Uma escultura, a mesma coisa, né? O mínimo que ela tem que ser capaz de fazer é representar. Se ela representa bem, ou seja, a sua dinâmica teatral foi cumprida, aí que começa ela se tornar um objeto interessante, um objeto artístico que nos interpela, né? Então, quando a obra de arte, de maneira universal, digamos assim, e quando a obra de arte contemporânea ela é teatral no sentido estrito, ela tão somente representa, ela é pobre, para usar uma expressão imprópria, né? Ou seja, ela carece de elementos, ela carece de capacidade de nos interpelar, ela carece de problematizar o nosso mundo, de nos colocar em questão, de nos levar a uma suspensão estética, ela carece de elementos. Então, seria como se eu, ao ver o trabalho da Rosana Paulino, simplesmente lidasse com a representação de uma pessoa negra. Percebe? Ou lidasse com o trabalho do... Se o trabalho da Rosana Paulino me permitisse simplesmente lidar com ele como se ele fosse a representação de uma pessoa negra. Ele não é simplesmente a representação de uma pessoa negra. Ele é a representação de uma pessoa negra num contexto em que representar uma pessoa negra
faz sentido. Faz sentido do ponto de vista crítico, faz sentido do ponto de vista da interpelação histórica, faz sentido do ponto de vista do ponto de vista da, 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 da dívida histórica, faz sentido do ponto de vista político e faz sentido do ponto de vista poético. Percebe? A mesma coisa o Maxwell. Maxwell, eu vejo o trabalho dele e não acho, olha ali a representação de uma criança que saiu da escola no Rio de Janeiro. Né? Ou olha ali o assassinato de uma criança que saiu na escola no Rio de Janeiro. Não é só a representação, não é a teatralidade no sentido estrito. Né? É a teatralidade em função de alguma coisa. Percebe? A teatralidade não é fim, a teatralidade é meio, para falar de uma maneira meio feia. Né? Ou seja, quando que o trabalho da Rosane, o trabalho do Maxwell, se tornam trabalhos interessantes? Né? Se tornam interessantes a partir do momento em que a teatralidade está sendo convocada em função de uma ideia, de um conceito, de uma situação. Percebem? Ainda que a gente não saiba qual é a ideia, qual é o conceito, a gente sabe que a representação está sendo chamada em função disso. A representação está sendo chamada para nos levar a pensar sobre aquelas imagens. E não pura e simplesmente vivenciarmos aquelas representações. Percebem isso? Então, é nesse sentido que eu digo que são trabalhos em que fica evidente que a teatralidade não se dá no sentido estrito, que a teatralidade se dá numa revisitação da linguagem teatral, numa revisitação da representação. E eu sei disso porque existe a mediação do conceito. A partir do momento que o conceito aparece, a teatralidade no sentido estrito, ela sai de cena. É o que falam, por exemplo, com relação ao teatro contemporâneo, ou teatro pós-dramático, o teatro do absurdo, que são dinâmicas teatrais que não são teatrais no sentido estrito. Né? Elas não estão simplesmente encenando uma cena. Elas estão encenando uma cena em função de alguma ideia dentro da qual elas estão sendo abrangidas. Né? Nem mesmo o teatro contemporâneo é trivialmente teatral. Né? Até mesmo o teatro contemporâneo, mesmo o teatro de vanguarda, né, que é um teatro anterior ao teatro contemporâneo, já coloca a representação em questão. Né? Todos os grandes dramaturgos são grandes dramaturgos porque colocaram a teatralidade em questão. E mesmo obras teatrais, obras teatrais modernas, ou renascentistas, que são estupendas, elas foram capazes de colocar a representação em questão. Então, quando, por exemplo, no Hamlet, quando Hamlet quer perceber a reação do tio e da mãe diante da possibilidade, da suspeita que ele tem de que eles mataram o pai dele, né, o antigo rei, o que ele faz? Ele encena um teatro dentro do teatro. Né? Ele encena um tio e uma mãe que se mancomunam e matam o antigo rei, na frente do tio e da mãe. Percebem? Então, mesmo o teatro renascentista, em momentos gigantescos, traz consigo, e esse é um dos momentos, né, em que a representação está sendo colocada em questão. Não é por simplesmente representar, mas é representar por alguma coisa, representar em função de algo, representar a partir de uma determinada intenção. E, evidentemente que no Shakespeare eu não julgo que essa intenção fosse conceitual, porque representa-se dentro da representação em função de um interesse da própria peça. Mas quando nós vamos à obra de arte contemporânea, ou teatro de vanguarda, ou teatro contemporâneo, nós já vemos que a representação não é trivial, né? Que é, num certo sentido, a representação da representação. Ou seja, somos nós, pensando assim de maneira um pouco mais direta,
Somos nós nos assistindo na frente de trabalhos que representam a escravidão de uma certa forma. Né? Nós rapidamente somos colocados na posição de nos vermos vendo. Né? É o que acontece também no Maxwell Alexandre. Né? Nós nos vemos vendo a vivência dele com relação a um passado recente. Né? Ou seja, mesmo na dinâmica representacional um pouco mais estrita, existe já uma representação sobre a representação. E quando há um conceito, nós já sabemos que a teatralidade estrita ela foi esgotada. É como se eu pudesse dizer que a teatralidade estrita, ela... Para existir o conceito, é preciso que a teatralidade estrita seja levada até o seu final. Né? Então, eu fico pensando assim, vocês são antropólogos, aí vocês vão para uma comunidade qualquer, e vocês vão representar essa comunidade de maneira um pouco mais... Vocês são antropólogos, vocês não são antropólogos ainda, vocês estão lá em uma comunidade qualquer, vocês vão representar, descrever o que vocês viram. Né? Vocês não têm teorias, vocês não têm conceitos, vocês não têm nada, vocês vão só relatar o que vocês viram. Vocês vão relatar com uma certa teatralidade, uma teatralidade estrita. Pode até ser muito bom o relato de vocês, mas vão retratar com uma certa teatralidade estrita. Por quê? Porque vocês vão utilizar o documento, né, o texto que vocês fizeram, como uma espécie de alternativa para aqueles que não foram lá, né? Não puderam ver aquele povo, não puderam ver aquela experiência. Né? Então, tem uma teatralidade ali. Essa teatralidade ela vai ser meio pobre, porque, por mais que ela possa ser artisticamente rica, e é difícil mesmo, é até mesmo difícil que ela seja artisticamente rica, porque faltam a ela elementos, mas digamos que ela seja muito bem escrita e muito elegante, vai haver um elemento de pobreza de elementos nela, porque ela, o que ela faz? Ela não toma consciência de que ela mesma tem valores, que o autor mesmo tem valores enquanto descreve. Ela não tem a consciência de que esses valores podem deturpar a maneira como ela vê. Ela não tenta equilibrar esses valores com os valores do lugar onde ela está vendo. Percebe? Faltam elementos de análise que só seriam possíveis a partir do momento em que houvesse uma vivência completa da teatralidade, ou seja, que ela dominasse a representação como um todo. Uma vez que ela domina a representação como um todo, ela começa a narrar, novamente com elementos teatrais, alguma coisa que é mediada por conceitos. Então, autocrítica acerca da sua posição no mundo, autocrítica acerca das limitações da sua posição no mundo, no relato, autocrítica, até mesmo a possibilidade epistemológica de descrever sem estar implicado, a especificidade daquela cultura, as diferenças daquela cultura, a comparação entre erros de narrativa que já foram feitos. Né? Percebe? É um relato em que a teatralidade é mediada por uma dinâmica conceitual. Dinâmica conceitual essa que só começou a ser obtida a partir do momento em que o recurso da representação foi completamente vivenciado, foi frustrado nas suas incapacidades, inconsistências, e pôde ceder, a partir de um revolvimento sobre a mesma experiência, elementos abstratos, elementos conceituais, elementos que servem de mediação entre aquela experiência e o relato da experiência. É o que acontece também na obra de arte. E é o que é premente na obra de arte contemporânea. Porque a obra de arte contemporânea, ela
não tem o seu estatuto garantido na simples representação da natureza, na simples representação da vida, né? Ou seja, se ela tentar ser teatral no sentido estrito, nem obra de arte ela é. Ou pelo menos a consistência da obra de arte será uma consistência muito, muito, muito frágil, né? Seria como se eu resolvesse fazer uma natureza morta só pela natureza morta, sabe? Eu fosse muito bem, fosse técnico, hábil, pegasse uma maçã da minha geladeira e pintasse um quadro na maçã da minha geladeira. Ia ser uma obra de arte? Ia, mas ia ser uma obra de arte como tudo é uma obra de arte. Latas de sopa, canetas, tudo pode ser obra de arte. Não é uma obra de arte com grau de consistência admirável. E por quê? Porque ela é uma representação no sentido estrito, né? Ou seja, nada envolve. Ou seja, eu não fiz o caminho da representação como um todo a ponto de retornar a ele, de tal maneira a perceber a representação já tendo feito o caminho da representação antes, né? Se torna uma obra pueril, meramente pueril. Digamos que eu fosse de uma comunidade tradicional e nós pintássemos maçãs daquele jeito há muito tempo, né? Uma coisa do nosso folclore. Seria mais relevante do que a minha representação estrita da maçã. Porque existe um elemento mediador da representação, que é essa tradição, é a sobrevivência ao tempo, o fato da coisa ter sido feita durante muito tempo, e nós não mudarmos, ou mudarmos muito pouco, percebem? Professor, Pode falar, Mariana. licença. Isso me lembrou uma publicação que o Maxwell fez esses dias no Instagram dele, que é, como é que é? Pintar flor é como fazer canção de amor, assim. Era bloco de notas dele no celular. Algo muito parecido com isso. Polêmicas, polêmicas, polêmicas nos comentários. E é tipo isso que você está dizendo, acho que o raciocínio dele, né? Tipo, sei lá, pintar maçã é como fazer canção de amor, assim. Como se fosse uma coisa, tipo, já ultrapassada, né? Tipo, é isso aí, tá só representando, tá só falando do que é, todo mundo faz isso, todo mundo já fez, né? O que você tem de novo sobre isso? E eu entendo, eu compreendo, eu realmente entendo que, tipo, a natureza morta pode ser linda, né? Mas ela já tá um tanto ultrapassada por vários sentidos. Mas eu entendo o valor que ela tem, que ela teve, e técnica, né? Que envolve, muitas vezes, natureza morta, essas coisas, é estudo para você aprender sobre sombra, sobre luz e todas essas coisas. Normalmente não se para aí. Se você está querendo caminhar, você faz aquilo para aprender ali a mexer com a tinta. Se você quer, né, ganhar técnica, e você caminha. Só que aí eu fiquei pensando, tem duas artistas que eu gosto que têm trabalhos com flores. Uma que é a Jennifer Parker, eu acho, que ela tem várias pinturas de flores, e a outra que é a Pamela Castro, que agora ela começou fazer várias pinturas de flores. Vou falar primeiro da Pamela Castro, que eu estou acompanhando, ela está fazendo agora, que é Meninas Negras Não Recebem Flores. E aí ela deu o endereço dela, falou, quem quiser me mandar flor aí, me manda flor, que eu vou pintar todas as flores que eu receber. E aí desenvolveu, tipo, um texto falando sobre isso, né, o afeto, a relação do afeto com a mulher negra, né, a falta do afeto, porque meninas negras não recebem flores. E aí, no primeiro momento, ela não recebeu flor. Aí ela foi lá e fez um post, tipo, poxa, abri aqui meu endereço, falei para todo mundo mandar flor, ninguém me mandou flor, tô aqui esperando. Aí, de repente, agora as flores estão até murchando e ela não está tendo tempo de pintar todas elas. Então, assim, não é simplesmente puramente uma representação, por mais que seja uma representação. Tipo, aí, olhando esse trabalho, eu não posso dizer que pintar flor é que nem cantar, sei lá, cantar música de amor, escrever música de amor. E a outra, Jennifer Parker, ela fez, tipo, também pinturas de flores, e pelo que eu entendi, que tá em inglês, eu não sei se eu entendi muito bem, é uma coisa meio sobre, sei lá, funerais, sabe? Tipo, mortes de pessoas negras. E as flores do funeral.
E são umas pinturas meio obscuras, assim, sabe? E são flores. São pinturas de flores. Mas não são pinturas de flores puramente representativas. Eu não posso colocar nesse lugar, que é como cantar sobre amor. Assim como acho que todas as músicas que cantam sobre amor não são iguais, sabe? E aí, falar isso, tipo, essa publicação do Maxwell, me fez pensar, tipo, como que eu posso falar uma coisa dessa, sabe? Se tem pessoas desenvolvendo trabalhos tão complexos que envolvem representação, só que não acaba aí. Não é simplesmente, tipo, pegar essa flor aqui e pintar qualquer flor. Ah, achei bonito. As pessoas parecem que agora estão desenvolvendo, tipo, uma coisa intelectual por trás, tipo, problematizando a flor, vamos dizer assim. Desenvolvendo uma questão complexa por trás dessa flor. E isso que você falou me lembrou muito essa postagem do Maxwell, só que eu sempre fico assim, com isso na cabeça, ainda mais que eu conheço esses dois trabalhos e eu gosto muito, sabe? Gosto muito mesmo. Você quer comentar, Iago? Quero. Pode falar. Eu vou comentar. Acho que eu vou ir um pouquinho, mas eu peguei o finalzinho da sua fala. E da colega também, desse comentário do Maxwell, né? Falar das flores, de canção de amor, né? E aí eu volto, eu acho que a gente já falou isso também algumas vezes, porque nem sempre a flor, falar da flor ou do amor pode ser em si revolucionário, né? Ainda que do tempo... Eu penso muito na canção brasileira, né, da música popular brasileira, da década de 50, 60 e 70. E às vezes eu vejo uma desvalorização de alguns colegas falando, por exemplo, da bossa nova, né? Ah, musiquinhas de amor, não sei o quê, mas em si era um movimento revolucionário. E às vezes uma canção que seja explícita, denunciando determinada realidade social, para mim, não parece tão revolucionário quanto o movimento da bossa nova foi. Ou canções do Caetano mesmo. Eu acho que é aquela questão que a gente já tocou das formas, né? Em fazer bem as formas, ou fazer de forma diferente, pode ser um movimento de transgressão. Eu fico pensando, tem um pouco de resistência quando dizem sobre isso. Ah, falar das flores, tá, e daí? Qualquer um fala. Não é qualquer um que fala. Não é em vão. O pintar a natureza morta pode ser também um movimento transgressivo. Mais até do que alguma coisa seja explícita. Eu fico pensando nisso, sim. Então, mas defendendo o Maxwell, né, e contextualizando a questão, eu diria que todos os exemplos que vocês deram são exemplos em que a teatralidade não está presente no sentido estrito, né? Porque né, nos dois trabalhos que a Mariana deu exemplo, as flores estão sendo retratadas em função de alguma coisa que revolve sobre a representação. Ou seja, elas não estão sendo retratadas porque elas são flores, e porque existem flores, e se consegue representar flores. Elas estão sendo retratadas porque as flores, em determinado contexto, e a partir de determinado ânimo, não são simplesmente flores, percebe? E mesmo que nós façamos o outro movimento, digamos assim, a nossa sociedade é muito complicada, tudo tem que ter um sentido por trás, tudo tem que ter uma crítica, tudo tem que ter uma coisa, e eu simplesmente retrato flores como uma maneira de me prontificar diante da realidade de que o simples também é possível. Percebe? Se eu realizo esse gesto também é um revolvimento sobre a representação. Porque eu não estou pura e simplesmente representando. Eu estou representando para mostrar que a representação, numa dinâmica simples, também é alguma coisa passível de ser feita. Percebe? Então, em nenhum momento as pessoas, como diz o Maxwell, estão simplesmente pintando flores. Agora, seria diferente que eu aprendi uma técnica, fiquei muito bom nela,
E não estou revolvendo diante do simples. Nem estou falando das flores que as mulheres negras não recebem. Nem estou falando das flores num determinado tipo de funeral. Eu estou pintando flor porque eu estou pintando flor. Porque eu sou capaz de representar flores. E eu represento muito bem flores. Né? Esse movimento de representar flores, porque se tem uma grande técnica para representar flores, e esse revolvimento também é obra de arte, mas faz com que a obra de arte tenha um regime de representação pobre. Esse é o ponto. É o que faz com que ela seja teatral no sentido estrito. Seria a mesma coisa, o exemplo que o Iago deu, da Bossa Nova. A Bossa Nova, ela não revolve sobre a representação, ela não vive a teatralidade como um todo e retorna à teatralidade quando ela fala de barquinhos ou quando ela fala de amor. Ela o faz quando ela consegue falar de barquinhos e falar de amor dentro de um regime musical em que, ritmicamente e melodicamente, nunca se conseguiu falar de amor antes. Porque são dinâmicas musicalmente, formalmente, tão desafiadoras que complicam muito falar de amor e falar de barquinho. Percebe? É muito difícil fazer uma música onde o amor seja trivial, em que os elementos musicais, ritmos e melódicos não sejam triviais. Porque, no fim das contas, os elementos ritmos e melódicos, eles vão forçar que a dinâmica linguística elas sejam interpeladas com mais rigor. Sim, a ironia de desafinado. Além da ironia, talvez desafinado possa significar esse movimento em que a teatralidade foi totalmente vivida, a gramática teatral foi totalmente completa, ou completada, e se retornou à teatralidade. Agora mediado não de um conceito, porque é uma obra de arte ainda moderna, então o conceito não é tão explícito, mas de uma espécie de metalinguagem, né? Em que se faz ironia de uma música desafinada, que na verdade não é desafinada, porque o apuro formal dela a leva para um outro âmbito, né? Os elementos digamos assim, de quebra do tom, né? De fonia, né? Que faz com que ela saia do âmbito da canção de amor, no sentido trivial. Nesse sentido, você pode comparar as músicas do Chico Buarque com as músicas da Bossa Nova. A Bossa Nova, ela num certo sentido, formalmente e politicamente mais desafiadora do que o Chico. Porque aonde que está o revolvimento teatral da obra do Chico? Né? Não está na melodia, nem está no ritmo, nem está nas escolhas, que são sempre canções bastante convencionais. Está na letra. Né? E tem momentos em que o Chico ele é teatral de uma maneira estrita. São as canções deles que são menos interessantes, mas às vezes são muito bonitas, mas são menos interessantes do ponto de vista artístico, né? Onde é simplesmente uma canção de amor. E há outras em que a canção de amor é colocada num contexto em que os afetos, os modos de amar são questionados. Né? Então, por exemplo, quando a mulher se identifica como alguém que é tão bandida quanto o objeto amado, né? Ele coloca os personagens numa lida que não é mais trivial, ou seja, não é mais estrita. Ou seja, coloca os personagens numa lida em que ele tem plena consciência da teatralidade daquela dinâmica. De modo em que ele não está realizando parte da teatralidade, ele já realizou a teatralidade inteira. Ele está retornando a ela. Esse é o ponto. Então, seria o que eu poderia dizer
e o Maxwell parece ter dito isso, é que isso pode ter uma crítica social nisso, né? De que existem um sem número de senhoras burguesas aprendendo a pintar. E isso é obra de arte, mas essa obra de arte não tem importância. E se você for aprender a pintar como uma senhora burguesa, mesmo não sendo burguês, aquilo que você pensa também tem muito pouca relevância, porque, né, está simplesmente representando a natureza. Se você quiser pintar a flor, você tem que vivenciar a representação da natureza como um todo e retornar à representação. De tal maneira que a representação da natureza já está resolvida. De modo que a representação da natureza vai ser utilizada em função de dinâmicas um pouco mais abstratas relacionadas à representação. Seja a crítica social, seja a crítica histórica, seja a interpelação formal dos elementos, seja o uso da tinta, seja lá o que for. Mas percebe? É como se a obra de arte moderna já apresentasse isso e a obra contemporânea aprofundasse esse processo, em que, para começar a representar com algum valor do ponto de vista artístico, algum valor um pouco mais complexo, é preciso que a representação comece a fazer a segunda volta sobre si mesma. Não sei se fica clara essa ideia. Professor, aqui eu fui na publicação, só para ter certeza, né? Que ele falou isso. Ele falou, né? Ele disse exatamente isso. Cantar amor é a mesma coisa que pintar flor. Na verdade, é o contrário do que eu disse. Aí um garoto até comentou assim: não sei até que ponto isso é uma escolha. Escrever é um processo que envolve bastante sentimento e não dá simplesmente para escolher sobre o que falar. Aí ele foi lá e respondeu, Maxwell, dá. Tipo, dá sim para escolher o que falar. E eu penso, tipo, muita gente fala, nossa, tipo, o mundo tá caindo, sabe? A Amazônia tá queimando, o Covid tá matando, violência, pobreza, arroz tá faltando, gente comprando osso para comer, feijão de bandinha, e você tá escrevendo como o céu azul é lindo, tipo, poesia. Eu já vi muita discussão sobre poesia também. Você tá escolhendo como o mar é eterno, as montanhas são grandes, o céu é lindo e meu amor por você é eterno. Enquanto tudo isso tá acontecendo. Só que, tipo assim, é sobre isso. Não é que você é proibido de falar. E não é que também, tipo, não dá para escolher sobre o que falar. Mas até que ponto, tipo, a mente consegue abstrair? Tipo, a ditadura tá acontecendo, foi inevitável que tinha música falando sobre o quê. E tinha música de amor ao mesmo tempo. Mas também não dá para defender que não dá para escolher sobre o que falar, porque você vai se cegar ao mundo. Eu penso que, tipo, talvez a arte contemporânea seja sobre isso também, né? É sobre você estar no mundo plenamente, eu acho. Não, você tem razão. Outra maneira de dizer é que a obra de arte contemporânea e a obra de arte moderna começa a fazer isso, ela é uma segunda volta sobre o círculo da representação, concerne ao fato de que alienação pura e simples não é um lugar justificável para pronunciado artístico. Né? Então, eu habitar um mundo sem perceber que esse mundo tem camadas e que essas camadas são problemáticas, não faz sentido enquanto obra de arte. Pode fazer uma obra de arte, porque tudo pode ser obra de arte, mas é uma obra de arte em que eu a observo e percebo se os elementos são muito pobres. Pode falar, Iago. Eu só fico reticente quanto a afirmar uma alienação que se pratica determinada forma de arte, exatamente porque se pratica determinada forma de arte. Para pegar o exemplo da ditadura, não sei, não tem um exemplo empírico aqui agora para pensar nisso, mas não quer dizer que a pessoa esteja falando de amor que ela está alienada do mundo. Ou, por exemplo, Rembrandt pintando, né, no final, quando ele está voltando já do isolamento, de comprar as obras dele, ele recebe uma grande encomenda, ele faz para pintar os holandeses, ele pinta um bárbaro, né? E aí nega um quadro, ele acaba rasgando, sobra só um pedaço de um quadro imenso. Aquilo é um movimento de transgressão, inclusive para ele, que foi um sujeito em vida muito rico, né?
que depois teve seus altos e baixos, e por fim ele renega o movimento de voltar a pertencer a determinada classe, a determinado meio, quando ele pinta como origem do povo holandês, enfim, os bárbaros, né? Um bárbaro sem olho, enfim. E a bossa nova mesmo foi do... Só pensar, eu penso sempre, claro, Tom Jobim, mas principalmente no João Gilberto, né? A bossa nova foi um movimento que esteve já no final, né? Mas esteve presente na ditadura, né? E o próprio Caetano, quando João morre, fala: foi o artista de alma mais elevada que eu tive contato, e conheceu bastante gente. Porque uma coisa é você colocar em questão as relações do mundo, né? Então, você coloca em questão a ditadura, coloca em questão as mulheres, coloca em questão os homens. Essa é uma maneira de você revolver sobre a representação, colocar a representação em questão. Agora, outra coisa é você colocar em questão a própria forma do mundo, a própria estrutura como o mundo se constrói. Percebe? Isso tem um nível de radicalidade muito maior. Então, se eu questiono o modo como a música se põe, é claro que eu estou questionando o modo como as relações se dão. Percebe? Porque quem interpela o mais, interpela o menos. Então, se nem mesmo o modo como nós cantamos, construímos, falando, pode ser trivializado, nós precisamos ser capazes de inventar formas em que o modo pelo qual o mundo é posto deve ser questionado, com mais razão ainda, nós interpelamos o modo como as relações se dão. Percebe? Pode ser que o mesmo artista não faça isso. Que um artista seja muito vanguardista ou completamente subversivo num âmbito, não seja no outro. Mas no âmbito do fazer artístico, essas coisas vêm juntas. Porque a arte não é um artista, né? A arte é um processo amplo, social amplo, em que vários artistas fazem a mesma coisa. Então, quando um artista problematiza relações na letra de uma música, ou ele problematiza relações numa representação, ele é crítico. Mas quando o artista problematiza a própria representação, percebe? Ele está sendo muito mais audacioso do que o outro. Isso não quer dizer que ele consiga ser bem-sucedido, não é simplesmente interpelar a representação que nos faz bem-sucedidos no que a gente está fazendo. Mas o nível como eu posso dizer, de subversão é muito maior. Porque uma coisa é eu colocar em questão as flores. Outra coisa é eu colocar em questão a própria representação das flores. Percebe? O nível de subversão aumentou. Porque é claro que se a própria representação das flores é problemática, as flores são problemáticas. Né? Mas quando a gente fala da obra de arte moderna, da obra de arte clássica, da obra de arte renascentista, da obra de arte medieval, muito embora, quando a gente olha contemporaneamente para elas, nós façamos exigências diferentes para elas, o estatuto de obra delas se dá nesse primeiro revolvimento da representação. Percebe? O que as faz obra de arte não é elas serem qualquer coisa, como é a obra de arte contemporânea. O que as faz obra de arte? Elas serem capazes de representar a realidade. Esse é o ponto. Ou serem capazes de representar a realidade com o máximo de apuro e técnica que aquele momento histórico é capaz de dar. Esse é o estatuto de existência da obra de arte. Agora, se além disso, ela ainda é capaz de colocar a representação em questão, percebe? Ela é uma obra de arte genial. Mas se ela nem sequer foi capaz de representar, não adianta ela colocar em questão a representação. Percebe? Então, se pensa o caso do Rembrandt. Uma coisa é saber representar. É o que torna Rembrandt um artista e os quadros de Rembrandt uma obra de arte. Outra coisa é colocar uma questão sobre representação em que existe alguém olhando
e existe um espelho que representa alguém que está sendo visto no quadro, mas quem está vendo o quadro não vê. Percebe? Como o Foucault bem nota nas meninas, falando do Velázquez, por exemplo, não do Rembrandt, mas do Velázquez. Né? Mas se eu simplesmente colocasse em questão a representação, sem saber representar, esse elemento de genialidade nem sequer se colocaria. Esse é o ponto. Então, a obra de arte contemporânea tem esse elemento. Eu não preciso saber representar para ser capaz de interpelar a representação. Percebe? Eu posso ser um péssimo pintor, um péssimo desenhista, mas eu sou capaz de dominar a teatralidade de tal maneira que eu sei produzir expedientes, sei utilizar objetos, sei utilizar técnicas sem grande apuro, a ponto de que essas questões sejam trazidas para o âmbito central. O que faz com que um artista que não domina a gravura muito bem possa ser um grande gravurista. Um artista que não domina a pintura a óleo muito bem possa ser um grande pintor a óleo com muito mais interesse do que um outro que domina muito bem o óleo. Percebe? Porque o estatuto da obra de arte, uma vez que ele é qualquer um, né, ele leva para a obra de arte uma exigência de consistência muito grande. E a consistência da obra de arte, ela não é adquirida na representação nela mesma. Ela é adquirida no momento que a representação retorna sobre si própria. Ou seja, não é só o uso da teatralidade, é quando a teatralidade se volta sobre si própria. Isso é uma... Desculpa te cortar. Isso é a caixa de Pandora, eu acho que a gente já até falou isso nos primeiros encontros, aberta pela arte contemporânea, né? Ou pelo fazer contemporâneo em todas as áreas. Porque aí isso é muito bonito e muito interessante, essa abertura, em que você não demanda, às vezes, a qualidade técnica, né, do fazer mesmo. Mas aí você tem experiências, por exemplo, alguém se intitula filósofo como... Né, que a gente sabe, não vou ficar falando o nome, e aí o contemporâneo, sabe, determinadas... Você sabe quem? Se fosse talvez no século XVIII, alguém ia falar para ele assim, não, você não é filósofo, porque você não é isso e aquilo outro. Mas, por outro lado, também é uma experiência de redução, né, no século XVIII. Porque, às vezes, pode existir no meio 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 1 milhão de filósofos que não seguiram determinada corrente ou determinados processos, mas foram, né, apontados assim, não, você não é filósofo. Agora, por outro lado, tem um contemporâneo que o sujeito, eu sou filósofo, escrevo livro. Ou como Deleuze fala dos jornalistas, né, que tudo começa a degringolar quando os jornalistas conquistam a forma livre. Porque tem um pouco de vanguarda nesse enunciado de Deleuze, né? Dizer assim, quem escreve é um escritor. Você pode dizer que o contemporâneo ele é contemporâneo, ele inventa e é inventado pela... Como é que é o nome dessa pessoa que é o enganador? Não é canastrão, não é... Tem um nome para isso. Aproveitador, oportunista. Qual é o nome disso? Por exemplo, se tem um guru e começa a vender urina como se fosse remédio. O que ele é? Gente, eu só estou pensando em coach. Minha cabeça vem coach. É o coach. Não é charlatão? O charlatão, exatamente. Perfeito, obrigado, Zélia. O contemporâneo, ele é feito e ele faz o âmbito em que o charlatão passa a ser a figura pública central, né? Alguma coisa que a arte clássica, a arte moderna, tinha elementos de proteção contra, né? Como que a arte clássica e a arte moderna se prevenia do charlatanismo, né? Por uma concepção estrita. A arte clássica não, mas como que a partir da arte renascentista, para a arte moderna, ela começa a se proteger do charlatanismo, né? Porque o charlatão sempre existiu, mas o charlatão não era o protagonista da cena pública, né? Como é hoje. Na arte clássica, a mera técnica nos defende do charlatão. Então, não existe o escultor charlatão. Você vai lá, cadê a escultura que ele fez? Isso aqui não está bem feito. Você não sabe mexer no mármore, né? Você não é escultor.
Como é que você consegue o pintor de afresco charlatão? Você olha o trabalho dele e diz, isso é charlatão. Como é que a gente sabe que um sapateiro é charlatão? A gente usa um critério meio clássico. A gente olha para o sapato que ele fez. Se não parece um sapato, né, não dá para usar no pé, não dura 3 semanas, é um charlatão. A arte moderna, ela começa a tensionar a representação, né? O Renascimento já começa com isso, mas a arte moderna começa a tensionar a representação, ou seja, a técnica é importante. A técnica ainda é fundamental, mas é preciso tensionar com a técnica, né? Ou seja, usar a técnica de um modo que outros não usam, né? E o charlatanismo começa a poder surgir. Como é que a comunidade pública começa a se prevenir do charlatanismo? Estabelecendo um critério estrito entre autoria e falsificação. Percebe? Então, ainda que eu não seja bom para identificar um Picasso, eu sei que Picasso não é um charlatão. Por que o Picasso não é um charlatão? Porque muita gente já viu um Picasso e já foi dito que ele não é um charlatão, ele tem um percurso gigantesco, ele não é um charlatão. Ou seja, se for Picasso, não é charlatanismo. Percebe? Mas se por um acaso eu acho que é Picasso e não é Picasso? Percebe? Aquele que não é capaz de identificar um Picasso verdadeiro, esse é o charlatão. O charlatão é aquele que não é capaz de identificar a autoria. Lembra quando aquele menino, o menino de Goiás, que escrevia uns livros filosóficos, e aí começou a vender para burro, ele sumiu. Houve um momento meio moderno, né? Em que as pessoas ficavam na dúvida, mas ele é um charlatão ou não é um charlatão? E aí os especialistas ficaram interpelados, também em termos modernos. Porque se eu digo que ele é um charlatão e ele não é um charlatão sou eu. Né? Mas vai que ele é um gênio, e eu não tenho condição de dizer se ele é um gênio ou não é um gênio, eu não tenho os recursos. Né? É melhor não dizer. E ficou uma certa aura, né? De que até as pessoas se convencerem, realmente o rei Tanu é um charlatão, ele vendeu para o burro. Ficou uma indecidibilidade, um mistério, em que as pessoas não se pronunciavam sobre, porque queriam se precaver, ou não queriam se dar o trabalho, e aí a coisa não se deu. O contemporâneo, ele começa a surgir a partir do momento em que o falso e o verdadeiro passam a estar numa relação de continuidade. Né? Ou seja, para o contemporâneo, o falso é verdadeiro, num certo sentido. O verdadeiro é falso. Porque, então, por exemplo, se eu pinto um Picasso melhor do que o Picasso, em termos de obra de arte moderna, isso não tem valor. Mas do ponto de vista da arte, isso tem valor. Eu estou dizendo alguma coisa sobre o Picasso, percebe? E eu estou dizendo alguma coisa sobre o mundo, que se permite encantar por uma técnica perfeita ou por uma autoria perfeita, sem se preocupar com o fato de que aquilo pode ser feito por qualquer um, ou por alguém além de Picasso. Ou seja, a genialidade da autoria, ou a dinâmica divina da autoria, é colocada em xeque. Porque se eu, que não sou Picasso, consigo enganar os outros achando que eu sou Picasso, pode ser que eu seja mais verdadeiro que Picasso. Então, há uma natureza artística nesse gesto falsificador. Né? Percebem? E o contemporâneo começa a usar a falsificação a seu favor. Não seria possível contemporâneo sem a falsificação. Evidentemente que isso causa problemas para o mercado. O mercado tenta se precaver da falsificação, né? Estabelecendo outros registros de autoria. Por exemplo, outras técnicas de verificação de autoria. O mercado tenta deixar a arte moderna fora desse debate, deixar só a arte contemporânea nisso. Então, por exemplo, usa raio-x, teste de carbono para dizer se é verdade se não é, se é do período se não é. Né? Existe uma preocupação gigantesca em torno disso. Então, a técnica tenta blindar uma parte da história
para ela não ser falsificada pelo contemporâneo, mas o contemporâneo usa a falsificação como um modo de reinvenção da obra de arte. O que faz com que ser um autor, ser um artista, pura e simplesmente não baste. Percebe? É preciso ser um autor, ser um artista, cuja vivência da obra de arte estabeleça uma dinâmica sobre a representação. Professor, você me lembrou o documentário que tem na Netflix, que falou sobre falsificação de arte lá do Pollock. Você viu? Fake art. Esse eu não vi, mas eu vi vários documentários sobre falsificação. Adoro esse tema. Então, aí dá uma treta lá, porque a galerista, até pelo menos no final do documentário, não conseguiram dizer se ela realmente ela tinha sido enganada ou se ela sabia que era falso, mas ela viu que era tão bom, tipo, tão quase verdadeiro, que ela se aproveitou da situação e enganou também outros colecionadores. Tipo, ali no documentário mostra, tipo, a gente não consegue dizer se ela acreditou, se ela não acreditou, ela diz que não acreditou. E assim, até o filho do cara do Pollock mesmo, acho que foi no julgamento, o quadro estava lá, olhou e falou, tipo, nossa, realmente, muito bom. E era um professor de matemática chinês que morava lá nos Estados Unidos, que realmente fazia, tipo, uma coisa perfeita, muito parecido, todo mundo foi enganado, até a mulher da galeria, todos os colecionadores, aí todo mundo queria o dinheiro de volta no final, mas realmente os quadros, gente, até o filho do cara olhou e falou, tipo, realmente. E aí foram falar, tipo, na China tem toda, tipo, uma coisa que é valorizado, você saber copiar igualzinho, tipo, é uma arte. Você saber copiar algo, isso todo mundo lá, tem várias lojas que trabalham especificamente em copiar. Aí o cara agora tá refugiado lá, se escondendo, não quis falar nem com os repórteres e tal, mas eu achei, tipo, sensacional. Como que todo mundo foi enganado, sendo que o Pollock tem umas coisas, tipo, aquelas coisas pingando, né? As tintas. Aí só descobriram, acho, quando foram fazer um teste daquele da tinta e descobriram que uma tinta amarela que ele usou era muito recente, não existia lá quando o Pollock era vivo, ainda não existia aquela tinta amarela. Então, esses cuidados que se tem com relação à obra de arte moderna e clássica são cuidados arcaicos, né? Que não servem, que mostram justamente que a experiência artística não pode se fazer mais nesses termos. Percebe? Porque, no fim das contas, o mais interessante sobre o Pollock, em termos contemporâneos, não é a técnica do Pollock, mas é falsear o Pollock. Percebe? Conseguir ser ou melhor do que o Pollock, né? Ou levar Pollock para outros lugares. Percebem? Então, nesse sentido... O mais incrível disso, professor, é que ele tipo, não imitou um quadro que já existia, ele fez novos quadros que as pessoas reconheceram tipo, como quadros do Pollock que estavam perdidos. Tipo, ele não... fantástico, né? Fantástico, tipo, o cara foi genial a ponto de fazer alguém acreditar, tipo, não, esse daqui não estava documentado. Ele é mais Pollock que o Pollock, num certo sentido, né? E isso é alguma coisa que, para o âmbito moderno da arte, ou para o âmbito histórico mais tradicional da arte, é visto com pânico, né? Ou seja, se defende arcaicamente o antigo conceito de autoria e o tipo de determinação, inclusive com apuro técnico, né? Técnicas novas, para se determinar a autoria, para se manter o passado à prova de falsificação, mas no que diz respeito ao presente, né? A falsificação é um princípio criativo, percebe? De tal maneira que não há mais um elemento problemático na falsificação e autoria. Se eu for capaz de pintar que nem o Maxwell Alexandre, por exemplo, usar o mesmo material dele, falsificar o trabalho dele, o problema não é que é um Maxwell Alexandre falso. O problema é que eu não fui capaz de inventar um conceito ao ponto de fazer algo para ser falsificado por outros. Percebe? Eu não fui capaz de suficientemente falsear Maxwell Alexandre. Se eu for capaz de falseá-lo a ponto de que eu crio um novo conceito a partir do que ele faz, falseando, é um trabalho novo. Percebe? Um trabalho novo, potente, interessante,
e que nada mais tem que ver com ele. Porque a dimensão abstrata, a dimensão do revolvimento sobre a representação, não é mais dele. Porque o importante no trabalho dele não é saber representar ou representar como ele. O importante é o que ele diz com o trabalho dele. Percebe? Ou seja, o tipo de revolvimento sobre a representação que ele faz. Então, em sabendo representar, o que eu posso dizer com a representação? Então, se eu for capaz de repetir a mesma coisa, sei lá, é um Maxwell Alexandre. Não tem problema nenhum. Ele é capaz dele vender e ficar com o trabalho como se fosse dele. Não vai ter problema nenhum. Né? Não é problemático. É problemático para os galeristas, que vão querer ter um controle mercadológico sobre o que ele faz. E os galeristas são... o mercado funciona como uma espécie de blindagem anticontemporânea, né? Porque ficam criando modos de autenticidade onde a autenticidade não é mais problemática. Né? Mas por que eles criam essa autenticidade? Criam essa autenticidade por causa do dinheiro, né? Por causa da especulação. Mas são constantemente desafiados. Porque tudo pode ser artístico e chega um momento em que a invenção de elementos de verificação não dão conta da capacidade que as pessoas têm de falsear. Esse é o ponto. É nesse sentido que eu acho que é interessante acrescentar na dinâmica contemporânea, e que eu acho que não é uma nova dualidade, é uma tensão diferente, é que o contemporâneo ele não expurga o falso. O falso e o verdadeiro fazem parte do contemporâneo, sem muita distinção. Mas o contemporâneo, de certa maneira, expurga a falsificação. E o que é a falsificação? A falsificação é a tentativa de simular o jogo do verdadeiro e do falso, a tentativa de simular o jogo do verdadeiro e do falso, sem que isso demande uma ideia, sem que isso demande um conceito. Porque se eu for capaz de fazer igual o Maxwell Alexandre, mas eu tiver uma proposta, tiver uma ideia do porquê eu faço isso, seja para mostrar que ele não pinta bem, seja para mostrar que eu pinto melhor do que ele, seja para mostrar que o mundo precisa ser exposto à sua própria hipocrisia. Se eu fizer isso, a minha ideia, percebe, é maior do que o jogo do falso e do verdadeiro. E aí é o meu trabalho. O meu trabalho por quê? Porque o que justifica o revolvimento sobre a representação é original. Mas é original no sentido de que é autêntico, verdadeiro? Não. É original no sentido de que é falso. Né? O falso é original em termos contemporâneos. Mas é uma obra com um grau de consistência porque não é falsificada. Por que não é falsificada? Porque ela foi feita segundo um tipo de revolvimento sobre a representação que só eu faço. Então, se eu pintar hoje um Rembrandt como um Rembrandt, ou pintar um Pollock como um Pollock, mas eu não quiser vender como se fosse Pollock, percebe? Mas eu quiser dizer alguma coisa com essa falsificação é original. Ela é autêntica. Porque ela está revolvendo sobre a representação, acrescentando um conceito ao mundo. Então eu posso dizer isso, olha, eu estou pintando que nem o Pollock, porque eu estou querendo mostrar para a humanidade, para o mundo, que é só técnica. E que se você for... E de repente nem eu pintei, eu contratei uns chinesinhos e eles estão pintando por mim, e eu só vendo o que eles fazem. E eu estou mostrando isso porque eu quero mostrar que a obra de arte moderna não tem valor. No fim das contas, ela é só técnica, é uma espécie de expressionismo técnico. Percebe? Se eu o faço, é profundamente cínico, né? É profundamente falso. Mas é uma obra de arte no sentido original
e não é falsificada, né? Porque tem um grau de consistência atrelado a alguma coisa que é um conceito que ninguém mais fez, né? Ou seja, a originalidade da obra de arte contemporânea, ela migra para o revolvimento sobre a representação. Ou seja, a originalidade da obra de arte contemporânea, que também é uma exigência para a obra de arte contemporânea, diz mais acerca do conceito, da ideia, do que ao objeto. Esse é o ponto. Ao objeto nele mesmo, né? E os modos de fazer o objeto. É isso quando falam que o processo, né, vale mais do que o resultado final. O processo artístico. Em alguns momentos, a trajetória do artista vale mais do que o objeto, né? Mas é tudo sobre conceito, mas não é só sobre conceito, percebem? Porque para o conceito existir, é preciso que haja essa volta completa sobre a representação. É preciso que seja um trabalho interessante, é preciso que desafie a realidade, é preciso que tenha uma técnica diferente das outras, é preciso que mostre algo que não foi mostrado. Mas esse não é o fundamental, esse é o ponto. Mas essa não é a condição... mas o conceito não é a condição suficiente, mas é a condição necessária. Percebem? Então não basta um conceito. Em alguns momentos até basta um conceito. Teve um artista agora que vendeu uma ideia e a ideia não existe em nada, né? É só, ele disse assim, vou fazer um trabalho e vendeu o trabalho que ele vai fazer. E alguém pagou muito dinheiro em função disso. Isso fica numa região entre o falso e a falsificação que nós ainda não temos muita clareza. Que parece charlatanismo. E acho muito difícil que a gente vá ter. Não sei, né? Eu também acho difícil, mas é uma região de penumbra entre o falsificador e o charlatão, né? E isso se dá também na nossa esfera intelectual. Nesse sentido, a arte contemporânea e a esfera intelectual, elas caminham juntas. E a gente liga a televisão e começa a ler os textos, você percebe que está todo mundo falseando a realidade, né? É difícil ter alguém que tenha... Aquele que tiver um apuro de tentar descrever a realidade por ela, vão dizer que ele é um falsificador por causa do apuro, né? Então, você tem uma esfera pública que é toda povoada por falsificadores, né? Mas nós diferenciamos, em contextos mais radicais, os falsificadores dos charlatões. Percebe? Porque o charlatão, ele quer falsificar meramente por falsificar. Sem fazer a falsificação servir para alguma coisa. Esse é o ponto, né? E isso é alguma coisa que nós estamos lidando hoje, né? Nós já tivemos pessoas com sentimentos negativos que tinham uma crença consistente naqueles sentimentos negativos. Elas realmente odiavam aquelas pessoas. Hoje nós temos uma situação que nós não temos muita certeza, né? Parece que odeia, mas parece que odeia de maneira instrumental. Se não fosse odiar esse, odiava outro. Então existe uma espécie até de falsificação do ódio, né? Então nós ficamos numa função em que nós ficamos meio que na dúvida. Nós estamos lidando com... como é que é um outro nome para falsificador? Que seja mesmo um campo xamânico de charlatão. Que é o falsificador, deixa eu ver. Não sei, talvez o estelionatário, né? Qual é um outro nome, outro sinônimo de estelionatário? Que é uma pessoa meio pilantra, que engana as outras. Que tem o charlatão, que é o guru, né? Que finge que é um guru que não é, né? E tem aquele que te vende um bilhete falso da loteria. Eles não são iguais, né? Porque um vive uma realidade que ele sabe que ele não existe. O outro está jogando com a realidade. Percebe? Tem vários aqui, professor. Trapaceiro. Ótimo. Zélia, você está sensacional.
Então, eu diria que a arte contemporânea, ela é, não que ela seja isso, mas ela é impostor, ótimo, talvez melhor que o trapaceiro. A arte contemporânea, o mundo contemporâneo é um mundo de impostores. E o impostor é o verdadeiro, né? Não existe alternativa ao impostor, todos são impostores, né? E aquilo que é pior do que o impostor, que é o impostor sem dinâmica conceitual, é o charlatão. Porque o charlatão, no fim das contas, ele é um impostor sem finalidade, né? Enquanto que todos os outros são impostores com uma finalidade. Eles deturpam a realidade em função de alguma coisa. Enquanto que o impostor... O charlatão nem finge que faz, ele nem faz. O impostor, ele faz do jeito que o impostor faz. Não, e o charlatão, você percebe que as pessoas estão crendo nele não porque ele tem algum tipo de habilidade, é porque elas querem. O charlatão é como eu aqui começando a falar como se fosse um americano, mas eu sou um guru americano que vim aqui vender sucesso para vocês e muito dinheiro, percebe? É claro que o meu sotaque é falso, é claro que eu estou falando besteira, é claro, percebe? Eu não estou falsificando a realidade, eu não estou me esforçando para ser um impostor. Eu não estou elaborando um conceito sobre representação. Eu estou pura e simplesmente gerindo mal a representação. Percebe? E ainda assim, eu tenho um efeito público, né? De certa maneira, eu acho que a arte contemporânea, ela rejeita o charlatão. Muito embora ela tenha dificuldade de lidar com o charlatão em alguns momentos. Porque existe uma região de penumbra entre o impostor e o charlatão. Como também existe na vida intelectual, como também existe na vida crítica, de maneira geral, né? Talvez até mesmo na vida afetiva haja os impostores e os charlatões, né? Mas, de alguma maneira, uma vez consolidado, nós percebemos a diferença entre eles. É isso que eu quero dizer. Então, eu poderia, por exemplo, fingir que eu tenho um sofrimento que eu não tenho, que eu faço obras que eu não faço, e que eu me preocupo com coisas que eu não me preocupo. Porque o meu interesse é pura e simplesmente enganar as pessoas e ficar bem nessa enganação. Eu poderia a mesma coisa. Eu poderia dizer que eu tenho sofrimentos que eu não tenho, que eu domino a técnica que eu não domino, que eu me preocupo com coisas que eu não me preocupo. Porque eu quero mostrar para as pessoas que tal coisa é relevante. Percebe? Esse é o impostor. Perceberam a diferença? E, nesse sentido, quão mais intensa a impostura, quão mais vulgar a impostura, mais o artista contemporâneo se parece um charlatão. Quão mais intensa a impostura, maior a dinâmica conceitual. Percebe? Mais a intenção, a finalidade, o conceito se tornam relevantes. E aí, muito embora nós saibamos que existe um grau gigantesco de impostura, a impostura não é mais tão relevante. Porque ela está sendo mobilizada em função de alguma coisa que não é impostura. Percebe? Então, o que acontece, por exemplo, as pessoas lidando com suas próprias heranças étnicas, né? Pode ter um artista que tematiza a sua herança étnica com um grau de vivência muito intenso, né? Ele realmente se percebe tendo sofrido coisas significativas e se afetando pelo mundo em função disso. Pode ter um outro que não. Mas os dois se apresentam da mesma maneira. Percebem? No fim das contas, nós não temos como diferenciar os dois. E não importa muito mais como diferenciar os dois. Porque, muito embora um seja impostor, o outro não, o que vai realizar uma obra significativa não é a não impostura deles, se eles realmente passaram por aquilo. Nós vamos até tentar fazer isso. Mas não é o que é mais importante. É a consistência da impostura
Então, a impostura tem que ser dificilmente desmascarável, né? Ao mesmo tempo em que o conceito realizado a partir do revolvimento na representação gera um efeito consistente. Percebe? Talvez esse seja um dos nossos, digamos assim, traços modernos, em que nós ainda somos afetados pela autenticidade dos sentimentos, pela autenticidade das emoções. E nós julgamos que existe uma relação de causalidade entre certos sentimentos e determinados acontecimentos, né? Nós queremos ver isso. E isso é o que faz com que a nossa esfera pública ela seja bastante persecutória, não no que diz respeito à autenticidade dos sentimentos, mas à qualidade da impostura. Percebe? Então, não importa se seja ou não seja impostor, mas que ele seja um impostor que não possa ser apontado como impostor. Então, se apareceu alguém dizendo, fulano não nasceu na favela, fulano nasceu num apartamento não sei aonde, ele estudou em colégios privados, eu não sei se isso com isso vai ser capaz de arranhar a obra de arte. Mas, com certeza, vai gerar um ruído a ponto de que nós vamos colocar em questão a qualidade da impostura. Percebe? Porque se não aparecer ninguém dizendo o contrário, e as pessoas começarem a acumular, é o que acontece, por exemplo, com relação a escândalos sexuais, né? No mundo contemporâneo. Os escândalos sexuais são muito dados nesses termos, né? Você não sabe muito bem se aconteceu ou se não aconteceu. Você não sabe muito bem se tem prova ou se não tem prova. Mas esse não é o elemento problemático. O elemento problemático é, uma vez trazido a público, a consistência mostra que aquele personagem anterior é uma impostura ou não. Percebe? E aí, evidentemente, que existem questões de justiça, questões outras, mas no que diz respeito à arena pública, vai ser a sobrevivência da consistência da impostura que vai importar, né? E talvez esse seja um dos elementos que nós herdamos da modernidade, que não são propriamente eficientes para julgar a modernidade, mas que nos servem para estabelecer uma espécie de critério de demarcação, de revolvimento criterioso sobre o contemporâneo, né? Mas não entraria a teatralização da obra, pois seria uma representação de um sentimento que a pessoa não experimentou. Se eu consigo mostrar isso, percebe? Olha a minha impostura reversa, né? Se eu consigo, impostoramente, convencer as pessoas de que aquele sentimento que o artista diz que tem, ele não tem, percebe? A minha impostura, porque eu não sou capaz de dizer isso, né? Ninguém consegue dizer isso. Isso não é alguma coisa que nós tenhamos acesso acerca de outros sujeitos, né? A gente estabelece discurso consistente com relação a isso. Mas daí dizer que eu posso dizer o que ele diz que aconteceu, não aconteceu, né? Ainda assim é difícil. Mas dizer que aquilo que ele sentiu, ele não sentiu, mas se eu conseguir afirmar isso, eu estou desqualificando a obra de arte em função da sua impostura. É como se a sua impostura fosse insuficiente, né? E aí vai haver um tensionamento entre a impostura, que seria esse primeiro revolvimento sobre a representação, sendo bem feito, e o conceito. Se o conceito, se a ideia permanecer consistente, apesar dessa ataque à impostura, essa obra permanece. Percebe? Porque, a despeito de todo esse... Tem que soar natural, então, não pode ser raso nem exagerado. Não, tem que ser consistente. Nossa, professor, esse assunto é muito enlouquecedor, assim, fica vindo na minha cabeça tantos posicionamentos que tantas pessoas tomam e cada um defende, assim, com o seu sangue, assim, o que você acha que é o correto. Tem uma pintora que eu sigo que ela estava falando sobre o processo dela
E ela nega, tipo, não, a arte não é sobre sentimento, não é sobre emoção, porque se você fala isso, você está deslegitimizando a arte como trabalho. A arte é trabalho, é técnica, é todo dia, tipo, você ir lá e fazer, você não precisa estar, com essa inspiração aqui, emoção, vou pintar esse negócio só assim, vale. Não, para ela não tem nada disso, tipo, ela simplesmente cortou. E aqui a gente está falando, sabe, ela gosta de pintar deusas e mulheres, uns corpos, umas carnes, umas coisas. E ela diz que isso dela não tem nada a ver com emoção. Aí eu fico assim, fico me perguntando, eu acho que por mais que ela diga isso, eu não consigo acreditar que ela simplesmente ficou obcecada por essas imagens e essas coisas, e isso não diz nada sobre ela. Não diz nada sobre a vivência dela, ou algo que passa sobre a cabeça dela, tipo, não, é puramente técnica, é puramente trabalho, porque se fosse assim, seria muito mais difícil achar, tipo, um impostor. Se é puramente técnica, puramente trabalho, e tinta, e tela, e acabou, não vai ter sentimento que... você não vai poder acusar alguém de impostor porque ele não sentiu isso, porque nada a ver, a arte não depende disso. Que loucura! Gente, No fim das contas, essa é a impostura dela, né? A impostura dela é dizer que o tipo de representação que ela faz é feito de tal maneira que os sentimentos, a experiência pessoal não sejam relevantes. Mas essa é uma impostura muito frágil, né? É facilmente interpelável. Ela pode até defender com unhas e dentes, mas é uma impostura muito inconsistente. Porque, no fim das contas, quem é assim, né? A gente julga que quando a gente lidava com artistas que diziam isso com um grau de consistência alto, em que a questão da impostura não era em questão, que eram artistas modernos, eles diziam isso com movimentos históricos que moviam um monte de gente, dizendo a arte é isso e não pode ser outra coisa, e entravam em brigas em função disso, percebe? Eram coisas com uma expressão gigantesca, em que eles haviam descoberto o sentido verdadeiro da arte, tudo que não era aquilo era falso, e entravam em embates significativos em torno disso. Então, para eles, em que a questão da impostura não estava colocada, já era difícil defender uma posição tão sectária quanto essa, imagina para nós. Né? Para nós é ainda mais. Então, tem um grau de inconsistência significativo. Né? Agora, pode ser o caso de dizer o seguinte, e isso torna essa impostura um pouco mais consistente. Quer dizer que eu defendo que a arte é um fazer técnico e repetitivo e cotidiano, porque de tal maneira as pessoas começaram a defender um vínculo entre experiência pessoal, experiência histórica e sentimentos com a arte, que isso está produzindo um efeito negativo para a arte. Então eu defendo uma performance oposta a essa, justamente pelos efeitos positivos que essa impostura pode ter com relação à arte de maneira geral. Então é importante que os artistas comecem a valorizar a técnica novamente, comecem a valorizar a repetição novamente, e menos a cena, e menos a performance. Mas essa já é, no espaço contemporâneo, uma maneira de estabelecer um conceito. Né? Já não é representação pela representação, já é um novo revolvimento sobre a representação. Então, mas, ao mesmo tempo, dizer que essa impostura ela é constitutiva do fenômeno artístico contemporâneo não quer dizer que todos sejam igualmente impostores. Esse é o ponto. Né? E, ao mesmo tempo, não quer dizer que não haja uma relativização da impostura em função do conceito. Mas é claro que há conceitos que são completamente incompatíveis com a impostura. Então, é o caso do... Se for um artista... ele pode até ter uma herança afro, mas ele é um artista louro de olhos azuis e que foi criado em colégios privados e que fala que tematiza o sofrimento da classe trabalhadora no Rio de Janeiro, e o trabalho dele é fantástico, de sensacional, ou seja, né, é um trabalho que quando nós olhamos, nós percebemos o sofrimento, supostamente, estou fantasiando, né? Nós percebemos o sofrimento da classe trabalhadora no Rio de Janeiro. Existe um tensionamento que vai ser difícil manter a qualidade do conceito. Né? Percebe? Porque a impostura ela é de tal maneira gigantesca que
nós não conseguimos olhar o conceito. Né? E talvez esse seja uma fraqueza da arte contemporânea, né? De que talvez esse primeiro revolvimento da representação traga consigo elementos que nós talvez tenhamos que matizar ou controlar para que nós não fiquemos à mercê, reféns da impostura. Eu não acho que a impostura possa ser resolvida, mas talvez nós, da mesma maneira que nós não queremos ficar à mercê dos charlatões, talvez seja o caso de não ficarmos à mercê dos impostores, e precisemos de mecanismos de seleção da impostura, né? E, ao mesmo tempo, de relativização de alguns tipos de impostura, né? Mas eu não acho que nós consigamos viver isso hoje. Talvez hoje nós ainda estejamos num âmbito em que esse primeiro revolvimento da representação, essa primeira teatralidade, ela ainda é um pouco, digamos assim, sei lá, meio dramática demais, né? E nós não conseguimos sair disso porque nós estamos vivendo um momento, né? Nós vivemos no nosso país um momento em que os dramas são muito significativos, né? A gente não consiga baixar o nível de dramaturgia nesse primeiro revolvimento da representação, mas alguma coisa que nós conseguimos fazer é perceber no segundo, nesse retorno à representação, nós conseguimos olhar a qualidade da ideia, a qualidade da abstração, a qualidade do conceito. E isso é alguma coisa que a arte contemporânea tem conseguido fazer, de tal maneira que nem tudo que é arte é igualmente significativo enquanto arte. A gente consegue fazer essa distinção, né? A gente consegue olhar para os objetos, consegue olhar para o que o objeto retrata e o sentido do objeto e perceber o efeito significativo ou insignificante dele. Mas ele é bastante dependente do primeiro revolvimento, dessa primeira teatralidade, dessa primeira representação, e nós não temos muitos elementos para interpelar esses elementos, essas dinâmicas, porque nós lidamos com regimes de sentimento, de sentimentalidade, em que as nossas feridas são muito abertas, né? Então, a acusação de impostura em alguns contextos, ela é insuportável, né? E eu acho que é importante que ela seja insuportável hoje. Então, por exemplo, acusar um homem de impostura é mais fácil que acusar uma mulher. E talvez seja importante que seja assim hoje. Acusar uma pessoa branca de impostura é mais fácil do que no âmbito da consistência, não no âmbito dos valores da classe dominante, tá? Mas no âmbito da consistência, é mais fácil interpelar a impostura de alguém que está numa posição de dominância do que alguém que está numa posição de subalternidade, mesmo que seja em aparência, né? E talvez isso seja importante, seja um elemento importante para que nós sejamos capazes de estabelecer uma depuração da impostura em que os verdadeiros impostores, aqueles que foram verdadeiros impostores históricos durante mais tempo e com mais predominância, possam ser percebidos com mais detalhe, né? O que você acha? Que é mais impostores negros ou mais impostores brancos? Do ponto de vista proporcional e do ponto de vista absoluto, né? Porque, no fim das contas, a própria vivência da impostura envolve já um certo lugar de poder, né? E aí vocês vão dizer, quando que alguém deixa de ser impostor? Em âmbito contemporâneo? Eu não sei. Mesmo o Marcel Duchamp... Eu penso que é quando você admite o lugar do qual você fala. Você pode até ser um branco que fala sobre coisas que ninguém é proibido
de falar sobre o que não vê, sobre o que não sente. Não, eu posso falar sobre qualquer coisa, pintar sobre qualquer coisa, eu posso não ter visto, mas eu tenho direito. Mas, assim, assume de onde você fala. Você não precisa fingir que viu, fingir que sentiu. Não é sobre ver ou não ver, eu acho que é sobre admitir de onde você fala. Para mim é isso. Assim. Então, mas se a pessoa assim o faz, e o que ela diz é relevante, o que ela faz é relevante, a relevância não se deve em função dela, mas sim deve ao que ela faz, né? Ao conceito que ela faz, né? E a gente tem dificuldade no âmbito contemporâneo de admitir novamente. No mundo moderno isso não era completo, mas nós admitimos a possibilidade. E no mundo contemporâneo nós temos dificuldade de admitir essa possibilidade, né? De que existe um certo momento da criação artística em que a abstração, em que o objeto não é mais dependente da impostura de quem o enuncia, ou do grupo social ao qual ele pertence, né? E mesmo em figuras historicamente fortíssimas, como Marcel Duchamp, Andy Warhol, né? Eu sei que Marcel Duchamp e Andy Warhol não são charlatões, mas o quanto deles não tem de impostura, não tem muita certeza. Sabe? E eu sei que Picasso não é impostor, nem charlatão. Porque Picasso, eu posso até tentar interpelá-lo, mas não gruda, é estranho, né? Ele tem uma proteção histórica. Por exemplo, as acusações de Picasso de ser um abusador de mulheres, né? Teve um monte de mulheres, maltratou as mulheres loucamente. Isso parece que não chega na obra do Picasso. A gente tenta, mas não chega. Por que não chega? Porque Picasso está protegido por uma dinâmica histórica em que a autoria dele faz com que ele produza objetos de arte que são independentes dele, curiosamente. Então, ser feito por Picasso significa que tem um valor intrínseco, né? Eu não sei o quanto que obras modernas vão resistir a isso, mas muitas resistem. Por exemplo, as acusações de pedofilia ao Chile, por exemplo. Não cola muito no Chile, né? É um espaço tensionado, existe muita ruideza, mas ninguém questiona a genialidade dos objetos que ele produziu em função do fato de que ele retratava crianças, né? Então, no fim das contas, porque ele é o autor, esses objetos são bons em si mesmos, né? Mesmo que eles possam ser questionados, não é questionada a autoria, né? E mesmo que essa autoria seja vinculada a coisas ruins, possivelmente, isso não é problemático no que diz respeito à qualidade em si do objeto. Isso é alguma coisa que no contemporâneo não se dá mais tão simplesmente, tão facilmente, né? Gente, na quarta-feira, vamos começar, então, antropomorfismo e dissemelhança, tá? Vamos ver que essas questões vão reaparecer fortemente. Ok, professor. Ótima aula. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Fiquem bem. Tchau. Boa noite. Beleza, E obrigada, professor. passem o olho em Arte e Objetividade também, do Michael Fried, se vocês não leram ainda. Vocês já leram o de Dilberman? Leiam o Fried, tá? Tá. Tchau. Ok. Beijinho, Obrigada. Tchau, gente. tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu que agradeço, gente.